Aleluias, glória a Deus, Senhor, exaltado seja o teu nome, engrandecido és tu, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor, se faça presente em nosso meio, Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, esvazia de nós mesmos, Senhor amado, e enche-nos, Senhor, do teu Espírito, papai, venha falar com a tua igreja, Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, papai, nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, e sua palavra não volta vazia, Pai, que venha cair em terra fértil essa noite, papai amado, e que a gente venha sair daqui, Senhor amado, tomando posse, Pai, da vitória, Senhor, que nós cremos em Ti, porque em Ti nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus, amém. Quero chamar as crianças. Vou pedir para a Nilza orar pelas crianças. Pai, libera essas crianças, que eu estou vendo criança lá atrás ainda. Estenda suas mãos de autoridade. Vamos declarar que, em nome de Jesus, essas crianças vão passar a linha e vai aprender mais e mais da palavra, amém? Pai, nós queremos colocar cada criança agora aqui nas tuas mãos e que, em nome de Jesus, Pai, essas crianças possam crescer entendendo, Paizinho, que só Tu é Deus, que o Senhor é o caminho e a verdade. E nós declaramos, Senhor, que o Senhor usa cada uma das tias que está ali, usa elas também, Pai, para falar da Tua palavra. E que, em nome de Jesus, essas crianças venham sair dali diferente, cheia do Espírito Santo de Deus. E abençoa cada criança, abençoa os pais das crianças. E que, em nome de Jesus, nenhum mal venha chegar a essas crianças. Unge cada uma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Tantas coisas têm acontecido para poder me impedir de falar da palavra do Senhor, mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, né? E o Senhor, Ele é bom conosco, Ele é misericordioso. E pela graça dele, hoje eu estou aqui para trazer uma palavra, depois de tantas que foi ministrada aí esse mês da mulher. Agradeço o Douglas pela oportunidade. Quando ele falou que era dia 28, eu nem me toquei. Depois, nossa, a última quinta-feira, depois de tantas ministrações, como que eu vou estar encerrando, né? Então, aí depois que eu fiquei pensando sobre isso. Mas foram palavras de muitos aprendizados aqui, até que foi um culto voltado para as mulheres. Eu creio que muitas mulheres aprenderam aqui. E eu queria fazer um desafio agora. Eu queria que alguma das mulheres aí fosse falando um tema que falou com você durante esse mês, ou uma frase, de repente. Então, eu gostaria que você falasse pelo menos uma aí, né, de todo esse mês, de todo aprendizado, porque eu tirei muito aprendizado esse mês. Então, eu gostaria aí que as mulheres se manifestassem do seu lugar mesmo, pudesse falar pelo menos um tema ou algo que falou com você. Ao som de muitas vozes. Fabiana que ministrou ao som de muitas vozes. Que voz que nós temos ouvido. Mais alguém, mulheres? Permaneça inabalável, a Sara. Muito importante. Vai vir as coisas para nos abalar, mas nós precisamos permanecer inabalável em Cristo Jesus. Mais alguém? Teve muitas palavras, né? As escolhas que eu faço, quem eu sou. Muitas, a Sandra, a pastora, a mulher virtuosa, uma mulher valorosa, uma mulher com o coração voltado ao Senhor. E tantas lições, eu creio que a gente pode tirar, né? E eu queria também deixar para os homens aqui, eu sei que foi um culto voltado à mulher, mas eu creio que os homens também ouviram aí as pregações e que possa ver como o Senhor valoriza a mulher. Como o Senhor valoriza uma mulher. E Ele coloca a mulher no lugar de destaque. Então, que os homens também possam valorizar a sua companheira.
A mulher que Deus colocou para andar lado a lado com você. Valorize a sua esposa. Ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. A mulher é valorosa. Então, que você possa dar valor. Que os filhos possam dar. Que os filhos possam dar valor. E que os filhos possam... Que os filhos possam dar valor também na mãe que tem. Cuida, ama sua mãe, né? Valoriza sua mãe, porque o Senhor que escolheu ela para ser sua mãe. Amém? E o tema dessa noite eu coloquei: Deus escolheu você. Eu creio que Deus escolheu cada uma das mulheres que subiu aqui para trazer uma palavra. Eu creio que Deus escolheu cada uma que está aqui esta noite. Porque você podia estar em tantos lugares ou em casa com esse tempo, mas você escolheu estar aqui na presença do Senhor. E eu creio que você já é uma vitoriosa, porque você está na casa do Senhor, amém? E essa mulher que eu vou falar, a Eleni, ela falou também, destacou ela ali como uma mulher no lugar de destaque que o Senhor colocou. E essa mulher, ela ministra muito ao meu coração. Eu amo todas as mulheres da Bíblia, mas ela, assim, ela fala de um povo, né? Porque ela, através da intercessão dela, um povo foi livrado ali da morte. E o Senhor levantou você para que um povo também seja salvo. Para que nós intercedermos também pelo nosso povo. E eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Esther 4. Esther 4, do 9 ao 16. Esther 4, do 9 ao 16. Fala assim: Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que... Não, peraí, gente, eu errei. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cedro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então, Mordecai pediu que respondesse a Esther: Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susa, e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei fazer com o rei, e irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Amém? A Eleni até falou um pouquinho, né, da história,
que Esther, ela era órfã, ela foi criada pelo seu primo ali, Mordecai. E naquela cidade ali tinha um rei, né? Na cidade de Susan tinha um rei. E esse rei, ele deu um banquete de 7 dias. E ali ele pediu para chamar a rainha Vasti para entrar na presença. E ela se recusou a entrar na presença, né? Naquele banquete. E aí o rei foi e repudiou ela, né? Ela foi ali expulsa do palácio. E chegado um tempo, foram escolhidas mulheres virgens e de boa aparência para que fosse escolhida como a nova rainha. E Esther ali, órfã, né, ela foi escolhida como a nova rainha. O rei Assuero se agradou muito dela. E ela foi escolhida ali como a nova rainha. E eu creio que tudo que aconteceu na vida de Esther é porque tinha um propósito do Senhor. E nas nossas vidas também. Eu fiz até uma dinâmica na célula esses dias que falava assim, ó, tá vendo esse copo? Esse copo ele foi criado para um propósito. Beber água, coisa líquida. Você não vai colocar arroz e feijão no copo, né? Então o propósito desse copo ele foi criado para isso, para coisas líquidas, água, refrigerante e tal. E nós também fomos criados para um só propósito, porque lá em Provérbios fala que nós fomos criados para um só propósito, até o ímpio para o dia da calamidade. Só que Esther, ela tinha um propósito do Senhor, mas ela quis viver esse propósito do Senhor. Porque o Senhor tem um propósito para nós, mas muitas vezes nós não queremos viver o propósito dele. E Esther, eu creio que ela, de órfã, chegou à rainha porque ela guardou alguns valores, ela seguiu alguns princípios. E eu quero falar que, você que sabe, pode colocar princípios ou valores. Um que eu tirei até, eu estava procurando a palavra certa, mas aí o pastor falou na escola bíblica, gente. Olha que bom. Aí vocês colocam na mesa. E o pastor falou do coração ensinável, sobre a gente ter o coração ensinável. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso. Porque lá no... Cadê? Lá no 14 fala assim, Mordecai, ele dá uma palavra assim, sabe, tipo uma pancada no Esther, quando ele fala isso. Para mim foi uma chibatada. Ele fala assim, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para isso uma conjuntura como está, que você foi elevada à condição de rainha? Né? Ele deu uma... E por que eu estou falando isso, gente? Porque não é porque às vezes o Senhor coloca a gente para fazer algo, o Senhor coloca eu para trazer uma palavra, que eu não vou ser corrigida, que eu não vou ali ter uma palavra dura. E eu falo por quê? Porque esses dias atrás eu passei por uma situação bem difícil, eu passei. E como a Cleide falou, como é bom a gente ter amigos, né, pessoas para a gente confiar, os nossos pastores aqui, eles foram na minha casa me dar uma assistência. E eu estava bem mal mesmo. Eu estava bem mal. E aí, às vezes, você só espera uma palavra de conforto, né? Uma palavra que vai, coitadinha, não. Né? E aí, quando vem, você leva um tapa ali, uma cajadada, aí você, opa. E Esther, eu creio que aqui ela, né, foi dura a palavra de Mordecai. E o pastor falou algumas coisas para mim, a Sandra. Aí, quando o pastor saiu, ele fala assim, não sei se a gente te ajudou, colocou mais peso nisso. Mas, né? E foi muito bom. Por quê? Aqui, Esther, ela podia ter falado assim, mandado para Mordecai, que criou ela ali, né? Não, agora eu estou como rainha, eu não quero saber. Mas não. Quando ele fala assim com ela, ela vai e se posiciona. Ela se posiciona. E muitas vezes nós vamos ouvir palavra de correção ou algo para que a gente se posicione, que foi o pastor e a Sandra falou para mim. Se posiciona. E às vezes a gente está passando por uma situação que é difícil a gente se posicionar diante, né, uma situação difícil, mas nós precisamos se posicionar. E foi isso que eles falaram para mim, Joyce, você tem que se posicionar.
posição. Por mais difícil que seja, porque às vezes você está tão prostrado ali no problema, você está com a cabeça tão assim. Eu estava parecendo Elias, que estava correndo de Jezabel, sabe? Com medo de morrer. E estava parecendo ele lá na caverna. Né? E assim, e isso é importante, a gente se posicionar. Mas para isso, Esther, ela teve o coração ensinável. Né? Então, às vezes, quando vem uma palavra que vai te confrontar, nós temos que parar e pensar. Né? A gente tem que tirar também como aprendizado, porque nem tudo vai ser só elogio. E outra, se o pastor fala, ou se alguém que você confiou está falando para você, é porque é para o seu crescimento. E eu creio que a correção, ela nos ajuda a crescer. E Esther, ela só chegou onde que ela chegou porque ela tinha um coração ensinável. Aquela Esther que ela era órfã, mesmo na condição de rainha, ela não mudou o coração dela. Ela continuou com o coração ensinável, com o coração obediente, com o coração humilde a ouvir o que a pessoa que está ali fora, está vendo mais com outros olhos as situações que ela está te falando, uma pessoa de Deus. Se for uma pessoa que você vê que as atitudes dela não condizem com o que ela faz, tudo bem você não querer aceitar. Porque às vezes a pessoa vai falar coisa para você, mas só que a atitude dela. Mas, gente, se for uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, nós precisamos ouvir. Nós precisamos dar ouvido. Porque Esther, ela só ganhou o seu cantinho aqui na Bíblia porque ela tinha um coração ensinável. Ela era obediente, ela era humilde. E nós precisamos disso. Não é porque você está na posição de líder, você está em outra posição, que, não, eu não aceito mais isso. Seja humilde para aceitar a correção. Seja humilde, independente. O pastor até falou na escola bíblica, olha, eu sento ali para aprender. Eu sento para aprender. Eu achei até que eles não iam vir hoje, estava até mais feliz, porque eu falei, também que eles ficam ali olhando para a gente, né? E aí a gente fica meio... Aí quando eu vi, aí eu olhei para a Nilza assim, virei... Mas glória a Deus pela vida dos meus pastores, porque eles são bênção na minha vida. E eu glorifico ao Senhor por ter quem eu posso contar. Com quem? Porque a Sandra quase saiu de pijama para ir me atender, gente. Eles deixaram o café, tudo lá para vir me atender. Olha a preocupação. Com as ovelhas, né? Só que muitas vezes, às vezes eles não ficam sabendo do que você está passando. Então, nós precisamos de procurar, também quando a gente está passando por algo. Porque às vezes a gente fala, mas o pastor, mas ele está sabendo? Né? Então, é importante a gente falar, eu não tenho isso. Não vou falar, eu corro e falo mesmo. Eu corro para o pastor, eu corro para a Beth, né? E falo, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E é importante, porque às vezes você está assim diante do problema, você não vai ter uma visão ampla. E eles, de fora, eles já conseguem enxergar melhor. Olha, é assim, 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 ó. Faz isso, faz isso, faz isso. E eu glorifico a Deus, porque quando eu levei esse puxão de orelha, não foi um puxão de orelha, mas assim, foi, para que eu acordasse, para que eu me posicionasse, porque eu não podia ficar daquele jeito que eu estava. Sandra falou, olha só o seu estado, pastor, olha o seu estado. Então, eu sei que eu não podia ficar naquele estado, mas para isso eu precisei que eles me alertassem, para que eu tomasse uma posição. E glória a Deus por isso. Eu glorifico a Deus, porque ali o Senhor me levantou e eu me posicionei. E por isso que eu estou aqui hoje. Porque se a gente desiste, a gente não vai chegar como Esther. Nós não vamos ser uma mulher vitoriosa. Né? E quem luta as nossas batalhas é Cristo. Ele é o nosso general, ele está à frente de todas as coisas. E esse foi o primeiro ponto, né? De a gente ter um coração ensinável, obediente e humilde para receber a correção, porque a obediência ela gera bênção, né? E a humildade gera dependência, então nós precisamos disso. E o segundo eu coloquei, se posicione diante das dificuldades, não fique prostrado diante do problema, que foi o que eu falei. Né? Eu estava prostrada diante de um problema, mas o Senhor queria de mim posição. E eu tive quem abriu os meus olhos para falar, se posiciona. Né? E isso é importante.
E o terceiro, busque estratégias no Senhor. Esther, diante daquela situação, porque pensa, ela não podia entrar assim na presença do rei, porque era sentença de morte, a não ser que o rei estendesse o cedro para que a pessoa não morresse. Só que ela não foi assim, não, eu sou rainha, eu vou na força do meu braço, não. Ela obedeceu, veio a palavra de Mordecai, ela obedeceu, ela se posicionou, e aí ela buscou estratégia no Senhor. Né? Ela vai e busca estratégia no Senhor. Ela sabia que só o Senhor podia livrar ela da morte. Como a Beth pregou, quem eu sou. Ela sabia quem Deus era para ela. Ela sabia. E aí ela vai e busca estratégia no Senhor, e o Senhor dá uma estratégia para ela, que ela fala que era para o povo orar e jejuar durante 3 dias, e ela também fez a mesma coisa. Com sabedoria ali, ela chegou diante do rei. E lá no capítulo 7 de Esther, versículo 2, fala assim: no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer, até a metade do reino lhe será dado. Olha, mas só isso aconteceu porque ela orou e jejuou. Ela teve uma estratégia ali. Ela não foi chegando já e, não, vou fazer, né? E às vezes nós somos assim, não, vou fazer. A gente nem buscou estratégia no Senhor para fazer aquilo. O Senhor nem ordenou nada para você e você já foi na força do seu braço. Ela não. Ela foi, obedeceu, se posicionou, buscou estratégia no Senhor, orou e jejuou, e aí ela vai. E o rei fala para ela: pode pedir. Já pensou, gente? Eu creio que um dia vai acontecer isso. A gente chegar no nosso marido assim, né, e fazer um pedido, e ele fala assim: fala, mulher, que você quer, que eu vou te dar um cartão sem limite para você gastar no shopping. Ai, gente, como é... Olha, isso daí. Já pensou, gente? Não precisava de ser um reino, mas já pensou? Vamos, né, mulher? Vamos orar mais igual a Esther, vamos jejuar para que a gente chegue, né, na frente do nosso marido. E ele fala assim: fala, mulher, que eu vou te dar um cartão sem limite para você gastar o que você quiser. Olha que glória. Mas para Esther isso não importava. Não era a metade do reino que Esther se importava. Esther estava querendo a salvação do povo dela. Que o povo dela fosse livrado da morte. E ela ali, como mulher de oração, intercessão, ela conseguiu que isso acontecesse. Né? O seu povo ali foi até honrado, o primo dela, Mordecai. Foi honrado pelo rei. E graças a Deus, deu tudo certo. E eu vejo Esther como uma mulher vitoriosa. Eu vejo Esther como uma mulher vitoriosa. E eu creio que Deus escolheu cada uma de nós para ser vitoriosa. Só que o Senhor, Ele não quer uma vitória momentânea. Ele quer que você tenha uma vitória permanente nele. É isso que Ele quer. E para isso, eu falo esses pontos que eu coloquei, foi porque Deus falou comigo também. Deus fala comigo. Deus fala comigo e eu sei, ontem eu até falei para o meu esposo, eu sei que eu tenho muito que melhorar. Como eu falei, eu sou uma casa em obra, em reforma. Então, sempre a gente precisa. Não é porque a gente está aqui que a gente não precisa de uma correção, de uma palavra mais dura. Nós precisamos porque é para o nosso crescimento. Então, que a gente possa aceitar também e nos analisar onde que nós estamos errando. Né? Para que a gente seja uma mulher vitoriosa como Esther. E eu creio que... Eu queria encerrar este culto, eu até falei, né? Que como dia de quinta-feira é o culto da vitória. E depois de tantas palavras abençoadas que teve aqui, eu acho que deu para a gente aprender muito, né? E eu creio que a Esther, ela chegou na posição que ela chegou, como vitoriosa, porque ela não
ouviu o som de muitas vozes, ela ouviu a voz certa, foi de Mordecai. Ela era uma mulher virtuosa, uma mulher, né, grandiosa ali, valorosa, uma mulher temente ao Senhor. Esther, ela fez a escolha certa, né? Ela quis viver o propósito do Senhor para a vida dela, então ela fez a escolha certa. Esther, ela estava ali no lugar de destaque, né, como a Helene falou. E a Fabiana falou assim, né? O tema da pregação da Fabiana era quando tudo diz que não, né? E ela falou assim, Deus nos leva ao deserto para gerar sonhos. Então, uma mulher que ela era órfã, ela estava na posição de rainha, mas o coração dela não mudou. A mesma Esther, né, que era ali órfã, era a mesma Esther que na condição de rainha continuou obediente. Então, não deixa que... Tem até aquela frase, né? Quer conhecer as pessoas, dá poder a ele, né? Que aí você vai conhecer. Então, que o nosso coração seja humilde, independente no cargo que nós estamos, na situação que nós estamos, que a gente possa ter o coração humilde. E a Cleide falou algo que... Uma frase que eu gostei muito. Ela falou assim, ó, não largue Jesus. Haverá dias bons e dias maus, mas Deus está em todos eles. Não largue Jesus. Eu tenho passado tanta batalha, tanta coisa, mas eu falei, a Cleide sempre fala assim, por que o diabo está fazendo isso? Vou dar uma bicuda na cara dele. Eu falei, pois, hoje eu não vou dar uma bicuda, eu vou dar uma voadora nele. Porque, olha, as meninas ali orou, eu cheguei aqui ruim, estou bem, graças a Deus, estou me sentindo super bem. Então, assim, eu falei, eu não vou dar uma bicuda não, vou dar uma voadora nele, porque ele acha que ele vai me impedir, ele não vai. Porque a maior é o meu Deus. Então, assim, que nós possamos hoje se alegrar na presença do Senhor, tomar posse da vitória, porque o Senhor tem vitória para mim e para você. O Senhor escolheu eu e você para que vida seja alcançada, para que nossa família seja alcançada, para que os nossos vizinhos sejam alcançados, para que nossas parentelas sejam alcançadas, para que Tabuão seja alcançado, para que nosso Brasil seja alcançado, para que a nossa nação seja alcançada através das nossas vidas. Deus escolheu você para ser uma mulher vitoriosa. E eu quero chamar as mulheres aqui na frente, o louvor. E hoje não vai ser tristeza. Eu não vou chamar vocês aqui para a gente chorar. Não. É um louvor alegre para que a gente coloque Jesus Cristo como nosso general. Para que a gente possa marchar e declarar que o nosso general é Cristo. Não tem como você perder a batalha se Jesus Cristo estiver. Não tem como. A única maneira de você não ser vitoriosa é você deixando Jesus de lado. Se você colocar Jesus na frente, com certeza a vitória é certa. Hoje, em meio às guerras, você pode celebrar a sua vitória. Você pode celebrar a sua vitória, porque a sua vitória em Cristo é certa. Ele é o nosso general, ele vai na frente e ele jamais perde batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. E você em Cristo, vocês são vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Independente do que aconteça, não largue Jesus. Haverá dias bons e dias maus, mas Jesus está em todos eles. Que nós possamos levar isso para o nosso coração. Não desista. Independente do que aconteça, não desista. E hoje eu quero pedir para o louvor aí tocar uma música. E eu quero ver todo mundo agitado aqui, porque nós vamos abalar o inferno. Homens, pode se colocar de pé aí, porque o inferno vai tremer agora, porque o nosso general está na frente, e ele pode todas as coisas, e ele é único, ele é poderoso, ele é santo. Gente, vamos celebrar nossa vitória em Cristo. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória se
chave da Aleluia. vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? Glória a Deus. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso só vocês. O general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nos resistirá. Para finalizar, o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Exaltado seja o seu nome, Jesus. Nenhum inimigo pode resistir a nós com Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Que vocês possam tomar posse da vitória. E que vocês queiram viver o propósito do Senhor. Assim como Esther, não desista. O nosso general é Cristo. Ele está à frente, ele não perde batalha. Nós temos um Deus poderoso que, independente das nossas situações, ele nos sustenta. Ele coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar, para nos impulsionar a chegar à vida eterna. E como Esther, se nós seguimos aqui tudo que foi falado, nós vamos ter a vitória eterna com Cristo. Nós vamos ter o nosso cantinho. Quando chegar lá, Deus vai falar assim: Vanessa, você é vitoriosa, você merece a coroa, você resistiu. Você foi uma mulher que teve o coração ensinável. Você foi uma mulher obediente, humilde. Você foi uma mulher de oração. Você foi uma mulher que buscou estratégia em mim e perseverou até aqui. É isso que Deus vai falar para cada uma de nós. Mas para isso que a gente continue firme, independente do que aconteça. E tome posse na tua vitória com Cristo. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês, mulheres. Eu quero chamar a Nilza.